Hipnose, hipnoterapia, regressão a vidas passadas, muitas dúvidas, muitos mitos sobre esse tema. E cada ano que passa, esses mitos só crescem cada vez mais, porque a mídia, a televisão, os filmes reforçam imagens extremamente controversa, extremamente distorcida da realidade, do que realmente é a hipnoterapia. Hipnoterapia não é hipnose, hipnose é apenas uma ferramenta, hipnose não é terapia. Hipnoterapia, sim, é um processo terapêutico que nós conseguimos, com muita assertividade, ir na causa. É direto ao ponto, é sem enrolação. É por isso que é um processo mais rápido, é um processo mais breve, é uma terapia mais breve, porque a pessoa que decide passar por esse processo, dentro da clínica, ela vai ter que lidar com todas as coisas que a incomodam de uma vez só. Não é um processo demorado. É na primeira sessão, já tem que lidar com tudo aquilo que te incomodou por muito tempo e continua te incomodando até hoje na sua vida. Então é um processo pauleira, vamos dizer assim, é um processo para quem realmente está disposto à mudança. E sem dúvida alguma, quem está disposto à mudança é radical. E cada pessoa, ela tem o que nós chamamos de personalidade hipnótica. Cada pessoa, ela entra dentro do processo de uma maneira específica. Então, cada um é como se fosse uma digital. Eu, Heitor, quando passo pelo processo, eu sinto determinadas sensações e acontecem determinadas coisas comigo. Outra pessoa, outras situações, outras emoções. Porque nós somos seres, apesar de vivermos no mesmo planeta, nós somos extremamente diferentes. Todas as nossas percepções de mundo, todo o meio pelo qual eu percebo o mundo faz diferença no processo de hipnoterapia. E como que nós percebemos o mundo? Através da nossa visão, audição, do nosso toque, né, sinestesia, gustativo e olfativo. E tudo isso faz com que você perceba o mundo da sua forma específica. A sua visão, a sua audição, o seu toque no mundo, a sua sinestesia, faz com que você perceba o mundo muito peculiar do seu jeito. Por isso que cada um que passa pelo processo, ele passa de uma forma muito específica para a pessoa em específico. Outra dúvida que a maioria das pessoas tem é o seguinte, eu vou até colocar um banner aqui, que é regressão à causa e regressão a vidas passadas. O que realmente a hipnoterapia faz? O que realmente a hipnoterapia, o que ocorre dentro do processo de hipnoterapia? O que é hipnoterapia? Como eu já falei, é um processo terapêutico e hipnoterapia não é hipnose. A hipnose é uma ferramenta que a gente utiliza para acessar aquilo que está incomodando a pessoa. E regressão à causa, ela pode ocorrer de forma natural, ou seja, a pessoa veio tratar alguma emoção, e aí, naturalmente, aquela emoção que ela veio tratar leva ela para a primeira vez que ela sentiu aquilo na vida dela. Então, vamos supor que a pessoa veio tratar algum medo, alguma fobia de algum animal, por exemplo. Normalmente, essa emoção da fobia, quando nós estimulamos ela aqui, é muito comum que a pessoa ela volte para a mente da pessoa naturalmente, leva a pessoa para a primeira vez que ela teve contato com aquele animal que causou fobia. Esse é um dos exemplos. E a regressão à causa, ela ocorre de forma natural ou ocorre estimulada por mim, pelo terapeuta. Quando eu achar necessário, eu estimulo aquela emoção. E como que eu descubro qual é a emoção certa? Através de uma conversa direta, olho a olho com a pessoa, com o cliente, eu vou observando e ela vai me dando mais detalhes do que ela sente. O quanto isso a incomoda de 0 a 10, se ela se lembra quando que começou, porque às vezes tem aquelas coisas que a gente acha que começou em tal data, e aí quando ocorre um processo de terapia, a nossa mente pode nos levar para outra data. Quando eu falo que a nossa mente nos leva, não quer dizer que você vai perder o controle, não quer dizer que você vai para outro mundo. Você continua aqui o tempo inteiro, você continua ouvindo, sentindo tudo, não acontece nada que você não queira, e nós vamos entrar dentro desse assunto completamente. E esse tema aqui as pessoas me perguntam demais. É sempre que eu passar pelo processo de hipnoterapia, eu vou regredir a vidas passadas? Não! É como eu te contei, esse processo ele ocorre naturalmente. Por quê? Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês que muitas pessoas não sabem ou sabem de maneira equivocada, porque a internet, ela
A internet, a televisão, as mídias, os filmes, elas contorcem o que é hipnose. E aí, quando a pessoa tem aquele conceito contorcido do que é hipnose, ele também vai ter um conceito contorcido do que é hipnoterapia. Então, hipnose, esse nome, inclusive, é muito errado, mas ele ficou tão popular no mundo que não decidiram mudar, não quiseram mudar. Por quê? Hipnose, na verdade, é um processo natural do nosso cérebro. Hipnose é a mesma coisa que concentrar e focar em alguma coisa. Toda vez que você está concentrado ou focado em alguma coisa, você está hipnotizado. Por exemplo, vou dar um exemplo simples que acontece no nosso dia a dia e provavelmente aconteceu com você, com certeza. Em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que talvez lá dentro da sua casa, você estava procurando o seu celular pela casa inteira, caçando em todos os cantos, embaixo do sofá, embaixo da cama, embaixo disso, embaixo daquilo, embaixo da mesa, e quando você menos percebeu, seu celular estava na sua mão. Ou estava no seu bolso, você já tinha pegado seu celular, já tinha colocado no seu bolso e não tinha percebido, não tinha se dado conta. Então se deu conta depois que você viu ele lá, aí você se lembrou. Isso é um exemplo simples, claro, de hipnose. Ela acontece todos os dias. A cada 90 minutos do nosso dia, nós estamos concentrados e focados em alguma coisa e esquecemos de outras coisas. Então, quando você está procurando, por exemplo, esse celular pela casa inteira e não percebeu que ele estava na sua mão, é porque a sua mente estava tão concentrada em outras coisas que não conseguiu perceber, não conseguiu dar atenção àquilo que está na sua frente. Isso acontece conosco todos os dias, o tempo inteiro. Por isso que é muito importante ficar no presente, porque às vezes está acontecendo alguma coisa na sua vida que você deveria prestar atenção, e aí não presta, e aí isso que você poderia ter resolvido agora, vai ter que resolver lá na frente, porque vai se manifestar lá na frente de uma forma maior. Então, regressão à causa e regressão a vidas passadas, ela pode ocorrer naturalmente ou não, ou pode ser estimulada pelo próprio terapeuta, se achar necessário. E tem muitas pessoas que vêm aqui na clínica só para passarem pelo processo de regressão a vidas passadas, porque tem curiosidade. Ótimo, não tem problema. Não é para fazer terapia, é só uma curiosidade. E quando eu faço a regressão a vidas passadas, eu também faço um pouco de terapia dentro do processo, mesmo que seja só por curiosidade da pessoa. Às vezes ela voltou lá e teve alguma coisa ruim, e já eu já vou explicar quais as teorias que existem sobre regressão a vidas passadas, porque existem muitos mitos, né? Existe mesmo vida passada? O que é isso? É invenção? Como que uma pessoa vai voltar em uma vida anterior? Vocês vão entender tudo, Mas antes disso, vocês precisam saber de uma coisa. A nossa mente é extremamente ilimitada. E cada ano que passa, cada pessoa que eu atendo, eu percebo isso. Como a nossa mente é extremamente potente para criar coisas boas e para criar coisas ruins, sem dúvida alguma. Mas que ela é potente, ela é. Que ela tem um potencial incrível e ilimitado, ela tem. Existem pessoas que, infelizmente, não sabem lidar com os sentimentos, com os pensamentos, com os comportamentos, e aí sim, a nossa mente nos domina, porque aquilo que você não domina vai te dominar, aquilo que você não controla vai te controlar. E quando você aprende a lidar com seus pensamentos, seus comportamentos, seus sentimentos, você vai viver uma vida incrível. Mas precisa, isso é um exercício diário, precisa aprender. Regressão, ela pode ocorrer de forma natural ou estimulada. E dentro da hipnoterapia, ela não ocorre só regressão. Existem pessoas que passam pelo processo e não é necessário fazer regressão a nada. O que é regredir? Regredir a causa inicial daquele incômodo, a primeira vez que você sentiu aquilo na sua vida. Porque existem outras vias que nós podemos seguir dentro do processo de hipnoterapia. Por exemplo, ressignificação, dessensibilização, reeducação mental. Isso nós vamos explicar daqui a pouco, já vocês vão entender tudo. Mas antes a gente tem que entender um pouquinho do que é, de como funciona, do que não é também, porque existem muitos mitos acerca da hipnoterapia, da hipnose, da regressão, ok? Hipnoterapia não é regressão a vidas passadas, não é a hipnose que você vê na televisão, nas mídias, por exemplo, colar as mãos e não conseguir mais soltar, não é nada disso. O processo terapêutico de hipnoterapia é algo totalmente diferente, ok? É muito mais simples do que as pessoas imaginam, inclusive. E, atualmente, a hipnoterapia é considerada, sim, uma das
ferramentas de transformação pessoal mais poderosas do mundo. Por quê? Porque é muito assertivo. É direto ao ponto, é direto à causa, sem enrolação. A pessoa traz a emoção, eu estou incomodada com isso. É tristeza, é ansiedade, é medo, é angústia. E outra coisa que vocês precisam saber, que é muito importante saber isso. O problema não é a sua ansiedade, o problema não é a sua angústia, o problema não é a sua depressão. Depressão, ansiedade, angústia são só sintomas. Por trás desses sintomas, sim, existe uma causa. E é exatamente essa causa que a gente pula dentro dela. É exatamente para essa causa que a gente volta. É exatamente para essa causa que a gente precisa olhar. O sintoma por si só não faz diferença. A ansiedade é só um sintoma. A ansiedade não é a causa. A ansiedade é um reflexo da causa. Por isso que é importante tratar a causa. Porque só depois que você trata a causa, o sintoma desaparece. Se você tenta tratar o sintoma e não trata a causa, o sintoma permanece. Porque existe uma causa atrás desse sintoma que está causando a ansiedade, o medo, a fobia, a angústia, a insegurança, a depressão, a tristeza, qualquer sentimento aí que esteja te incomodando, existe uma causa. E outra coisa, olha que informação legal. Muitas pessoas perguntam, o que trata? O que a hipnoterapia trata? A hipnoterapia ela trata tudo aquilo que a sua mente cria. Se a sua mente teve a habilidade, as ferramentas para criar alguma coisa aí dentro que está te incomodando, ela possui as mesmas habilidades, as mesmas ferramentas para destruir. Tudo que a mente cria, ela também destrói. A mente não cria relacionamentos e também destrói relacionamentos. A mente não cria, por exemplo, uma empresa e depois destrói essa empresa, às vezes, a depender da pessoa, da situação. Então, tudo que a mente cria, ela também destrói. E normalmente ninguém nasce com medo, ninguém nasce com ansiedade, nenhuma criança, nenhum bebê nasce com depressão, nenhum bebê nasce com fobia de avião, com fobia de animal. Isso nós aprendemos em algum momento da nossa vida. Nenhum bebê nasce ansioso. Por mais que a mamãe lá na gestação tenha passado por traumas, por eventos negativos, o bebê não vai nascer com ansiedade. Ele vai desenvolver ao longo da vida dele. Ok? De acordo com o meio que ele vive, de acordo com as coisas que vão acontecendo ao longo da vida dele. E como que surge um trauma? Para surgir um trauma, precisa de 3 coisas: repetição, intensidade e duração. Pode ser que um trauma surja só por ter sido muito intenso, sim. Pode ser que um trauma também surja por ter repetido várias vezes, também sim. E pode ter sido um trauma que surgiu porque durou muito tempo. Mas quando ocorre uma repetição de alguma coisa, de algum evento negativo, ele foi muito intenso, ele foi repetitivo e durou por muito tempo, a chance disso virar um trauma é muito grande, é muito grande. E, como eu falei, ninguém nasce traumatizado com nada. Em algum momento, a nossa mente vai aprender a criar isso, criar a ansiedade, criar o medo. Isso é uma resposta do nosso cérebro para alguma coisa aqui de fora. Ou que talvez ele não está sabendo lidar, ou que talvez ele não quer lidar. E como eu já falei nas lives passadas, tomar decisão tem consequências, não tomar também tem consequências. Se você sabe que alguma coisa está te incomodando e você não sabe lidar, é uma coisa. Se você sabe que alguma coisa está te incomodando e você não quer lidar, é outra coisa. Os 2 caminhos vão ter consequências. Não saber lidar é o que acontece com a maioria das pessoas quando acontece alguma coisa. Agora, não querer lidar é uma escolha. Você escolheu não lidar com isso agora, mas isso continua aí dentro. Continua se manifestando, continua te incomodando, até você voltar os seus olhos para aquilo e decidir resolver. Não tem jeito. Se você não controla aquilo que está te incomodando, aquilo vai te controlar. Aquilo vai assumir a sua vida por você. E vai criar todos esses eventos de medos, de insegurança, de tristeza, de fobia, disso, daquilo, entre outros sintomas que pode causar. E estresse, ansiedade, e tudo isso pode descer por corpo em algum momento. Existem várias pessoas que, por ter passado por eventos negativos por longo tempo na vida, por eventos emocionais extremamente impactantes e negativos, aquilo que o cérebro não soube lidar, ele vai começar a transbordar para o corpo. E pode ser que surja alguma doença física, algum sintoma físico futuramente, por estar lidando com aquilo de forma muito impactante, muito negativa. Às vezes a nossa mente não sabe lidar. Isso acontece com algumas pessoas. E por não saber lidar, o cérebro
faz aquele sentimento, aquele evento, aquilo lá que está te incomodando aqui dentro, transbordar para fora. E é o momento em que aquilo lá, aquele incômodo mental, emocional, começa a descer para a sua parte física. Por isso que é muito importante, por isso que sempre falaram mente sã, corpo sã. Isso é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta. É lógico que existem pessoas que têm a mente sã e também adoecem, mas adoecem fisicamente, porque mentalmente elas estão extremamente saudáveis. E isso faz total diferença na doença física. Total diferença. Muito bem, outro tema que as pessoas confundem demais é... Vou até colocar essa frase aqui, eu já falei, mas é muito importante colocar ali, para você já começar o seu processo aí de mudança. Se a sua mente, se tem alguma coisa te incomodando na sua vida e você não está sabendo como lidar, saiba que se você criou, se a sua mente criou isso aí, se ela teve as ferramentas, as habilidades para criar isso, ela tem as mesmas ferramentas e habilidades para destruir isso, ok? Saiba disso, isso é uma verdade. E a nossa mente, ela cria algumas coisas que não faz sentido nenhum. É apenas uma resposta que ela está dando para alguma coisa que aconteceu aqui fora. Alguma coisa te incomodou aqui fora e ela reage criando algum sentimento, algum comportamento, alguma emoção aqui dentro. E às vezes essa emoção pode ser só momentânea ou pode ser que essa emoção te acompanhe por longo tempo na sua vida, por longo tempo. E às vezes essa emoção ela pode sim sair daí em algum momento, porque outras emoções irão entrar no lugar dela. Essa emoção pode ser substituída por outra lá na frente. Isso pode acontecer. Ou pode ser que ela se some a outra emoção, a outro evento negativo. Isso acontece muito com pessoas que, por exemplo, estão enfrentando a ansiedade por muito tempo. E elas percebem que a ansiedade não está diminuindo, pelo contrário, o tempo está passando e ela está se expandindo, aumentando. Por quê? Estão acontecendo outras coisas que estão sendo somatizadas àqueles eventos ruins e negativos que você já passou. Então, ao invés de algo diminuir, está adicionando mais eventos negativos e se expandindo aí dentro. E às vezes perde o controle. O que realmente ocorre dentro do processo de hipnoterapia? O que é isso, Heitor? Eu vou para outro mundo? Eu vou para algum universo paralelo? Eu vou para Marte? Eu vou para a Lua? Eu perco o controle? Eu durmo? Outras dúvidas que são comuns. Eu vou fazer alguma coisa que eu não queira? Eu vou perder o controle? Essa é a dúvida absoluta de todos. Antes de mais nada, vocês precisam entender que o processo de hipnoterapia é um processo completamente consciente. Você está vendo, ouvindo e sentindo tudo. Você quem permite as coisas acontecerem. Tanto é que, às vezes, se você não quiser lidar com aquilo que está te incomodando, tudo bem. Dentro do processo, você decide não lidar. Mas saiba que isso vai continuar te atormentando. Por que é um processo muito poderoso? Porque não pode dar escolha para a pessoa não lidar. Se aquilo está incomodando, tem que resolver urgente. E ela vem aqui na clínica para resolver. Então, eu faço ela entender isso o máximo possível. Não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, tem que lidar para se livrar desse bicho aí de 7 cabeças que a sua mente criou, que a nossa mente cria aí a decorrer da nossa vida. Às vezes acontece alguma coisa, às vezes alguém perdeu alguém aí que foi muito querido, e às vezes esse luto é prorrogado ao longo da vida inteira. Por quê? Olha que informação louca. E isso aqui é uma informação que todas as pessoas que vêm aqui dentro da clínica, eu explico antes o processo, como que é, o que acontece, o que é a nossa mente, por que nós somos como somos. E essa é uma das informações que algumas pessoas abrem a boca e ficam assim, não é possível, Heitor, isso. E olha só, essa é a informação que eu quero que vocês saibam. A nossa mente, existe uma parte lá dentro dela que é chamada de subconsciente. A nossa mente consciente é essa aqui que nós estamos agora, de olhos abertos. Acordou de manhã, abriu os olhos, estamos conscientes. Mas existe uma outra parte da nossa mente, uma parte mais profunda, que é chamada de subconsciente. É lá que está tudo o que nós somos, tudo o que você é, todos os seus comportamentos, sentimentos, emoções, todos os seus traumas, tudo aquilo que aconteceu na sua vida desde quando você estava na barriga da sua mãe, ok? E dentro dessa mente, lá dentro, olha que informação legal que você vai ter aí agora. Lá dentro da nossa mente subconsciente, essa é uma informação científica, lá dentro da nossa mente subconsciente
ela não sabe que o tempo está passando. Aqui fora, conscientemente, nós sabemos que hoje são dia 2 de fevereiro, 8 horas e 48 minutos. Conscientemente, nós sabemos que o tempo está passando. Mas existe uma parte da nossa mente mais profunda que não sabe que o tempo está passando. Por isso que o que te aconteceu lá aos 5 anos de idade, ou na barriga da mamãe, ou lá aos 15 anos, e você está com 50, com 70, e aquilo que te incomodou demais lá há muito tempo atrás, para sua mente, aquela parte subconsciente, é como se estivesse acontecendo agora. Porque ela não sabe que o tempo passou. Por isso que é importante fazer o processo de hipnoterapia. Porque a gente volta lá naquele momento para mostrar que o tempo já passou. A nossa mente ela está buscando respostas o tempo inteiro. E às vezes nós conscientemente, não conseguimos dar essas respostas para ela. Nós precisamos de algum processo mais profundo para que nós entendamos também por que eu estou reagindo assim a isso. Por que eu estou me comportando assim? Por que eu sinto tanto medo para fazer isso? Por que outras pessoas conseguem fazer isso facilmente e eu não? O que está acontecendo aqui dentro? E às vezes, conscientemente, você não sabe o porquê que está se comportando assim. Então é preciso voltar lá na primeira vez que você começou a sentir isso na sua vida. É o que a gente chama de evento causador inicial, a causa de tudo, a origem da ansiedade, do medo, da depressão, dos transtornos psíquicos, a origem de tudo. É lá na origem que estão todas as respostas para que a nossa mente comece a se reeducar, se comportar de forma diferente, focar em outra coisa. Então, a nossa mente subconsciente, ela não sabe que o tempo está passando. Então, por exemplo, se uma pessoa de 12 anos perde um pai ou perde uma mãe e aquilo traumatizou demais, às vezes o luto ele é prorrogado por anos. Por anos. Por quê? Conscientemente, aquela criança sabe que o tempo passou. Talvez ele está adulto hoje, com 30, 40 anos, mas subconscientemente, a mente dela está lá, aos 12 anos, com a perda daquela pessoa querida. E aquilo continua se manifestando diariamente ou se manifestando vez ou outra na vida dessa pessoa. De forma semanal, mensal, anual, em alguns momentos da vida dela, aquela perda continua doendo lá dentro. Isso é um dos exemplos. Isso acontece com a maioria dos problemas emocionais. Às vezes o que aconteceu lá na sua infância, porque que está incomodando hoje? Porque aquela criança, na idade que ela estava, no momento que ela estava, ela não tinha capacidade para lidar com aquilo. E como ela não tinha capacidade para lidar com aquilo continuou lá, dentro dela. E ela continuou carregando, sem saber que estava carregando, sem saber o porquê que estava sentindo isso, pensando isso, aquele incômodo. E isso foi prorrogando. E aí hoje ela com 30, 40, 50, 60 anos, aquele incômodo se expandiu de uma forma que não dá mais para aguentar. E aí ela precisa, sim, de ajuda urgentemente. Isso acontece com a maioria das pessoas que eu atendo. E isso não acontece por culpa da pessoa, ela não sabe lidar com isso, ela não sabe que aquilo que acontece conosco e que nos impacta negativamente, as pessoas não sabem que isso vai se expandir se eu não souber lidar com aquilo ou não querer lidar com aquilo. Porque quando eu não quero lidar, eu estou apenas prorrogando essa dor. Isso acontece com muitas pessoas. As pessoas fogem de lidar com a dor. E o que acontece? Elas prorrogam a dor. E prorrogando a dor, pode ser que essa dor se expanda e comece a transbordar, né? Que é aquela ansiedade severa, a depressão severa, o medo severo, a insegurança severa. Muitas pessoas estão aprisionadas agora, dentro de casa, com medo de pessoas, fobia de pessoas. E outra coisa que as pessoas me perguntam: hipnoterapia funciona com todo mundo? Com todas as pessoas que estão dispostas a mudar. Tem muitas pessoas que querem mudar, mas não estão prontas para mudar. Existe esse grupo de pessoas. E tem muitas pessoas que querem mudar, mas não estão prontas para pagar o preço dessa mudança. Entende? Por exemplo, um exemplo para ficar claro. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu não faço nada para ganhar dinheiro. Eu quero me livrar da ansiedade, mas eu continuo com a mesma rotina diária, enfrentando os mesmos probleminhas diários. E conscientemente eu sei que aqueles probleminhas estão aumentando minha ansiedade, mas eu não faço nada para isso. Então, a hipnoterapia ela funciona com todas aquelas pessoas que estão dispostas a mudar. E aí sim, a mudança muitas vezes é muito radical. Tem pessoas que já sentem nas primeiras horas, tem pessoas que nos primeiros 15 dias, nos primeiros dias, primeiros 30 dias, primeiro dia,
cada um passa pelo processo de maneira muito específica. Muito específica. É como se fosse uma digital. Cada um tem a sua forma de lidar com o processo terapêutico de hipnoterapia. E uma coisa que eu falei que ia falar aqui é sobre regressão a vidas passadas, que existem 3 teorias. Muitas pessoas, elas, ao mesmo tempo que têm muita curiosidade de voltar a reviver um momento passado. Ah, e outra coisa, quando eu falei essa palavra reviver aqui, tem uma informação muito importante para passar para vocês. Como eu já disse, existe uma parte da nossa mente que é chamada de subconsciente, que ela não sabe que o tempo está passando. E quando a pessoa volta lá naquele momento, lá do passado, naquele momento, a mente dela não está se lembrando daquilo. Ela está revivendo aquilo com todos os detalhes possíveis. Então, se você volta numa cena que estava frio, o seu corpo aqui no presente vai sentir frio. Por quê? A mente ela não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, o processo de hipnoterapia é muito assertivo e poderoso por causa disso. Porque nós conseguimos reviver aquele incômodo com todos os detalhes possíveis. E aí, a gente lida com aquele incômodo. A gente faz todo o processo, dá todos os recursos para o cliente para que ele lide com aquilo. Para que aquilo pare de incomodar urgentemente. E aquilo também, quando a pessoa volta lá naquele momento, por si só, a mente dela já obtém várias respostas que ela buscou ao longo da vida dela inteira. É como se acontecesse o seguinte: ah, então foi por isso que eu sentia tudo isso. E tem muitas coisas que nos incomodam que a gente acha que sabe o motivo. E aí, quando ocorre um processo de hipnoterapia, a pessoa às vezes se surpreende. Se surpreende porque não se lembrava daquele evento. E eu falei aqui em algumas lives passadas que a nossa mente, às vezes, ela produz algumas emoções, sentimentos e comportamentos, e ao mesmo tempo que ela produz, ela esconde. Então, tem muitas pessoas aqui que elas se surpreendem passar pelo processo, porque elas voltam em um momento que elas não se lembravam que aquilo tinha acontecido na vida delas. E às vezes foi um evento tão traumático que a própria mente da pessoa decidiu deixar aquela memória obscura, deixar aquela memória escondidinha. E isso é um problema por quê? Porque se a mente te mostrasse isso, logo, pelo menos você ia saber logo o motivo do seu incômodo. E aí seria mais fácil de buscar uma melhora ou uma forma de resolver isso. Mas o problema é que a nossa mente ela deixa aquilo obscuro, deixa aquilo escondidinho, porque ela acha que a forma de nos proteger é nos escondendo aquilo que nos incomoda. E aí aquele incômodo fica o resto da vida, porque eu não sei o que está me incomodando, só sei que tem algo me incomodando, mas eu não sei o que é e por quê. E aí a forma que a nossa mente nos protege, às vezes, é escondendo a causa de determinada situação que aconteceu na nossa vida. O que eu observo sempre aqui dentro da clínica? Muitas vezes, casos de abuso sexual, a nossa mente ela faz questão de esconder. Faz questão. Porque às vezes é tão impactante para aquela criança que foi abusada sexualmente que ela faz questão. A mente faz questão de deixar aquela memória obscura. Então tem pessoas que passam pelo processo e voltam lá. E ficam em choque. E ficam em choque pela situação que aconteceu e pela pessoa que a abusou. E então, às vezes a nossa mente nos esconde várias coisinhas. Por isso que às vezes tem alguns incômodos, tem pessoas que me relatam que às vezes sente vontade de chorar e não sabe por quê, sente saudade de não sei o quê. São aquelas memórias que ficam ocultas, memórias que a nossa mente deixou obscura, porque é uma forma de proteção que a nossa mente cria para nós. É esconder aquilo que nos incomoda. E, na verdade, se ela nos mostrasse, seria o caminho mais rápido de resolver. Mas ela acha que escondendo aquilo vai resolver alguma coisa. Escondendo aquilo vai ser bom para mim, ou vai ser bom para que a pessoa não saiba o porquê que está sentindo esse incômodo. Entende? Muita informação, né? Muita informação. Essas informações, elas são dadas todas dentro do primeiro atendimento. O primeiro atendimento, ele dura em média de 3 a 4 horas, porque é 1 hora ou 1h30 só explicando esses detalhes. Como que a nossa mente funciona, explico cada parte da mente, existem funções dentro da nossa mente que são impressionantes. E quando as pessoas descobrem, elas falam, não é possível que a minha mente me sabota desse tanto. É possível, a nossa mente é a parte da nossa vida que mais nos sabota. Mais nos sabota. E
O que acontece dentro do processo de hipnoterapia? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? O que realmente acontece, Heitor, dentro do processo de hipnoterapia? Antes de entrar nisso, eu vou falar aqui sobre os mitos. Sobre hipnose, o que é hipnose, o que é isso. E eu anotei aqui algumas coisas que as pessoas sempre relatam de dúvidas. Heitor, dentro do processo eu vou dormir? Não. Se dormir, nada acontece. A gente precisa de você acordado, para que você veja, perceba e sinta tudo, sinta todo o processo. Heitor, eu vou perder o controle? Jamais, pelo contrário, se trata de assumir o controle da sua vida. Ok? Aqui é um processo que vai te ajudar, vai te dar ferramentas, vai te fazer entender, assumir a sua vida. Quando você lida com aquilo que te incomoda, aquilo some, aquilo desaparece. E aí você começa a ter controle do que sente, do que pensa. Outra coisa que as pessoas perguntam, então eu vou para algum lugar dentro do processo? Não, você não vai para lugar nenhum, você permanece sentada numa cadeira. Você não vai para lugar nenhum. Você não faz nada que não faria de olhos abertos. Você não vai fazer nada que você não queira, porque a sua mente, quando está passando pelo processo de hipnoterapia, ela está, em média, de 300 a 500 vezes mais concentrada. E aí, qualquer sugestão estranha, a sua mente abre os olhos. Não quero lidar com isso. Não quero fazer isso. Não, é um processo que exige permissão o tempo inteiro. Tem que querer passar e tem que permitir passar. Ok? Então, por isso que, às vezes, o que vocês veem nos filmes, na televisão, é extremamente distorcido e equivocado. Não tem nada a ver com terapia, não tem nada a ver com hipnoterapia. Outra dúvida que as pessoas me perguntam o tempo inteiro, eu vou ficar pior do que eu estava? Jamais, não acontece isso. Eu vou reviver alguma coisa que eu não precisava reviver? Não, a nossa mente sabe tudo o que acontece na nossa vida. Ela sabe quando que começou a sua tristeza, quando que começou a sua ansiedade, os seus medos, a sua insegurança, a sua depressão. Ela sempre vai te levar para os momentos para resolver isso. E essas são uma das maiores dúvidas. Se eu vou perder o controle, se eu vou dormir, não, nada disso acontece. É um processo extremamente permissivo. Você tem que querer passar e permitir passar. Dentro da consulta, a gente faz todo um processo para você entender o que é, o que não é, para que você esteja pronto, sem dúvida nenhuma, para decidir passar. E outra coisa que me perguntam, o que ocorre dentro do processo? Vou até colocar aqui. O que ocorre dentro do processo? Dentro do processo de hipnoterapia ocorre o que nós chamamos de dessensibilização. Existem alguns eventos aí dentro de você, aqui dentro de mim, que estão exagerados demais. As emoções estão contorcidas, estão distorcidas, porque às vezes o que me aconteceu aos 10 anos de idade, mesmo que aconteça o mesmo evento agora, na idade que eu estou, eu vou lidar de uma forma diferente. Então, ao longo do tempo, aquilo que te acontece, às vezes nem faz sentido para a sua vida atual, mas fez sentido para aquela criança de 10 anos, quando você era uma criança de 10 anos, de 5 anos, de 2 anos. E aí, o que precisa ser feito? Um processo de ressignificação, que é dar um novo significado àquilo que te aconteceu na sua vida. E quando a gente faz esse processo, por si só, a sua mente começa a entrar no que nós chamamos de reeducação mental. Começa a perder o foco, a tirar o foco daquele incômodo. E logo depois é feito também um processo de dessensibilização. O que é isso? Existem várias coisas dentro de nós que estão hipersensíveis. E a gente precisa dessensibilizar. Porque essa hipersensibilidade causa estresse, ansiedade, depressão, insegurança, medos, qualquer coisa que te acontece aqui, automaticamente por estar hipersensível, quando a sua mente está hipersensível àquilo, ela automaticamente já bloqueia aquilo. É o que nós chamamos de bloqueios mentais. Então é necessário dessensibilizar aquilo que está sensível para que ocorra o processo de reeducação mental. A sua mente começa a perder o foco daquele incômodo e começa a olhar para outro lado. Entende? Porque as coisas que estão te incomodando, mesmo que você não se lembre, elas estão aí dentro o tempo inteiro, martelando. Uma vez ou outra vem esse sentimento, vem esse comportamento, vem esse pensamento, vem essa reação exagerada. E aí, quando
quando a sua mente para de olhar para aquilo, porque ela já resolveu aquilo, já entendeu o porquê que tudo aconteceu, quando que aconteceu, quais as circunstâncias, em quais circunstâncias que aconteceu, quais as pessoas estavam envolvidas, ocorre o processo de ressignificação, de dessensibilização, e aí, naturalmente, a sua mente começa a se reeducar, olhar para outro lado, para outra direção. E isso acontece muito aqui dentro. E aí acontece também das pessoas começarem a prestarem atenção em outras coisas que estão acontecendo aqui fora, porque é como se tirasse um óculos escuro. Opa, agora eu estou enxergando com muito mais clareza, com muito mais nitidez as coisas que me aconteceram e as coisas que estão acontecendo agora. Vidas passadas, existe? É criação mental ou é outra coisa? Atualmente existem 3 teorias aí, existem muito mais teorias, mas as 3 teorias mais importantes acerca da vida passada são essas 3 aqui. A primeira teoria, de que vidas passadas se trata de algo do inconsciente coletivo. Vou explicar melhor isso aqui. Quando você nasce aqui no planeta Terra, todas as pessoas que vivem aqui, elas já ouviram falar em vidas passadas. Algumas acreditam, outras nem tanto. Mas esse tema, esse assunto, já é real aqui no mundo, no planeta Terra. Então, por estar no inconsciente da população inteira, no inconsciente coletivo de todos nós, a nossa mente revive algo do passado. Outra teoria é criação da mente. Por quê? Que existe essa teoria, porque a nossa mente ela tem um potencial ilimitado, e a nossa mente, lá quando você está com 20, 30, 40, 50, 60 anos, a sua mente já viveu o suficiente para criar qualquer coisa, então ela pode sim criar. E outra teoria que existe é de que realmente existe. Por quê? Porque são tantos detalhes, e existem alguns casos que foram catalogados cientificamente realmente de pessoas que nasceram em outra década e trouxeram informações de década anterior, e essas informações foram confrontadas, foram analisadas, e realmente tudo aquilo que ela falou tinha acontecido e ela nunca tinha tido acesso àquela informação, entre outros casos que já estão catalogados. Era isso. E antes de finalizar aqui, eu quero convidar vocês para a live de quinta-feira, porque nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é medos e insegurança. E dentro dessa live, no final da live, nós vamos fazer um processo chamado de auto-hipnose. Tem muitas pessoas que têm me pedido isso, por favor, faz auto-hipnose na live, por favor. E nós vamos fazer, ok? Portanto, recomendações para a próxima live. Eu quero que vocês assistam em um lugar confortável, seja numa cama, num sofá, um lugar confortável. E se você estiver assistindo do seu celular, coloque fone de ouvido. Se você estiver assistindo da televisão, pelo YouTube, deite na sua cama, sente no seu sofá, ok? E se você estiver assistindo com outra pessoa, preste atenção. É um processo que eu vou fazer aqui, que eu decidi fazer, é um processo legal, e para que vocês entendam o que é, passem, algumas pessoas vão passar pelo processo, outras vão ficar sem entender, tá tudo bem. Ok? Saiba que é um processo natural da nossa mente. A hipnose acontece o tempo inteiro na nossa vida. O tempo inteiro nós estamos concentrados em alguma coisa. Quando você está concentrado no medo, na ansiedade, ou em qualquer coisa aqui do lado de fora, isso é hipnose. Quando você se concentra em algum momento aqui fora e esquece do resto, quando você se concentra em algum medo, saiba que esse medo naquele momento, o foco naquele medo é chamado de hipnose. Você está tão concentrado nele que você está esquecendo do resto. Por isso que é importante quebrar o foco, às vezes. Quando você quebra o foco, o sentimento e a emoção começa a se esvair, desaparecer. Ok? Então, para a live de quinta-feira, às 20 horas e 21 minutos, no final da live nós vamos fazer um processo de auto-hipnose para que você experimente. Então, essa live vai ser transmitida quinta-feira pelo YouTube, ao vivo, pelo Facebook, aqui dentro do Instagram. Então, escolha o seu canal para assistir de maneira confortável, ok? Para que você passe e tenha a melhor experiência possível, ok? E tem até pessoas que perguntam, mas não vai fazer mal, não vai fazer isso? Não, pode ficar tranquila. Por quê? Ela já está acontecendo aí. Ela está acontecendo desde o dia que nós nascemos. Nós estamos sempre hipnotizados, concentrados ou focados em alguma coisa, pensando em alguma coisa. A maioria das pessoas, elas
em raros momentos, vão viver o momento presente. A nossa mente, ela sempre está ou no futuro ou no passado. E raros momentos está aqui no presente. Ok? Olha, um exemplo de hipnose também. Vamos supor que você está lendo um livro, chegou no final do livro, você não lembra nada do que leu. Isso é hipnose. Às vezes você estava o seu corpo estava lá na frente do livro, mas a sua mente estava tão distante, tão concentrada em outra coisa, que quando chegou no final da leitura você não se lembra de nada. Então é um processo natural da nossa mente, ocorre naturalmente, ocorre o tempo inteiro, ocorre até quando a gente acha que não está ocorrendo. Nós estamos em um processo de transe diariamente. E o que eu faço é chamado de hipnoterapia, mas eu gosto de falar de deshipnotização. Na verdade, eu tiro a pessoa desse transe diário que ela está vivendo, porque às vezes é esse transe diário, essa rotina diária que está fazendo ela se comportar dessa maneira que está prejudicando ela. Então é um processo de deshipnotização. É um processo em que você vai ficar no presente, olhar para dentro, saber quem você é de verdade, o que você é, para onde você tem que ir e por que isso aí está te incomodando, quando que começou a incomodar. É um processo muito bonito, inclusive. A depender do que a pessoa vem tratar, é um processo muito bonito. E às vezes eu me emociono. Às vezes tem pessoas que vêm tratar aqui perda de filho, né? Perdeu o filho quando era pequenininho, vem tratar a perda da mamãe, do papai. Então é um processo muito bonito, é um processo que muitas pessoas ainda não sabem que existe e às vezes está passando por um sofrimento tão grande, poderia resolver isso de uma maneira muito mais simples, mas não sabe que existe, mas graças a Deus isso está se expandindo aí pelo mundo inteiro. Inclusive lá na Europa já é o tratamento mais usado dentro do processo terapêutico. Na Europa já é o processo mais utilizado e hipnose é antiga, gente. Hipnose tem muitos anos, tem séculos, é muito antiga. Teve um momento aqui no planeta, teve um momento nos anos 50, se não me engano, foi muito expandida. Depois foi sendo abafada, e agora na década de 2000 começou a crescer de uma forma inimaginável. E já estão até dizendo que terapeutas que não tiverem curso de hipnose estarão fora do mercado futuramente. E dentro do curso de hipnoterapia, não tem só pessoas que estão querendo tratar pessoas, estão pessoas querendo se tratar ou pessoas querendo alavancar resultados, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, porque é um processo em que você, dentro do curso de hipnoterapia, você vai aprender processos que você pode, sim, aplicar na vida de outras pessoas para ajudá-las, e principalmente na sua vida, na sua vida. E todas as pessoas que eu atendo aqui, eu também me atendo um pouquinho. Quando eu vou tratar alguém, eu também me trato um pouquinho. Porque eu aprendo tanto aqui dentro do processo que é como se fosse um processo de autoterapia que acontece com as pessoas que aplicam. E é isso. Até quinta-feira, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais, muito obrigado para quem esteve aqui. Quinta-feira vai ter processo de auto-hipnose, assista a próxima live quinta-feira, que vai ser tema sobre medos. Você vai descobrir que muitos dos seus medos nem são seus, você vai descobrir de quem que é. Eu vou querer saber de quem que é, de quem são todos esses medos aí, que você sente aí. Você vai entender medos, insegurança, o que que é, de onde que vem, por que que existe e como se livrar, o mais importante. E vai ter processo de auto-hipnose no final da live, e quem estiver ouvindo pelo celular, coloque fone de ouvido, quem estiver no YouTube, assistindo pela televisão em casa, aumente e preste atenção. Tenha uma ótima semana e sejam bem-vindos para quinta-feira. Até mais, um grande abraço, tudo de bom para vocês, muito obrigado, até quinta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguém perguntando alguma coisa. Oi, boa noite, contando os dias para o meu atendimento. Olá, Leidinha, já está marcado. Boa noite. Tudo certo por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Até quinta.